Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, podeis sentar, graças a Deus. Como é gostoso, como é bom adorar um Deus. Como é bom adorar e obedecer a um Deus que a gente sabe que nos ama. Como é bom adorar e obedecer um Deus que tudo que faz e fez e fará é para nos proteger do mundo e nos proteger de nós mesmos. Como é bom adorar um Deus que nos ensina a Tua Palavra, que nos apresenta o caminho que nós devemos seguir para que nós tenhamos um final feliz, um final bom. E como é bom ter essa certeza, irmãos. E eu tenho visto ao longo desses dias, que as irmãs, nossos irmãos, têm recebido isso. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Oséias, agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Rose, que nos trouxe tantos ensinamentos profundos sobre esse mesmo tema, E a tia Creuza, como sempre, ela não tem tema fácil, Creuzinha? Creuzinha não tem tema fácil. Para mim, restou o subtema resistindo a seus ídolos. E eu vou pedir muito a paciência dos irmãos para que a gente possa conversar sobre esse tema, que parece uma coisa tão distante para nós, cristãos evangélicos, falar de idolatria, falar de resistência aos ídolos. Isso é uma questão tão resolvida entre nós, Acho que esse é o grande problema da idolatria. Para nós, isso está muito resolvido. Só que tem muita coisa que a gente precisa fazer. E eu queria começar essa palavra, uma palavra simples, podem ficar tranquilos que a gente não vai demorar muito tempo, fazendo uma pergunta para os irmãos. Qual é o primeiro dos 10 mandamentos, irmãos? Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não. Não é o primeiro dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3. O que está escrito ali no quadro? Pode deixar na arca mesmo. Oh. Como é bom o ano, é rapidinho. Uau! Não terás outros deuses. Põe na NVI agora, filhão, por favor, Tiaguinho. A gente vai trabalhar com bastante versões. Não tenha outros deuses além de mim. Por que a gente responde de imediato, apressadamente, que o primeiro mandamento, o primeiro dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas? Porque a gente sempre lembra das palavras de Jesus, que faz um resumo a respeito dos mandamentos e nos apresenta o mandamento principal. Na verdade, ele nos apresenta o resumo dos mandamentos. Mas o primeiro dos 10 mandamentos, se vocês forem ler Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses além de mim. E alguém então pode responder assim, vamos ver agora o versículo 4, Tiaguinho, por favor, de Êxodo 20, versos 3 e 4 novamente. 3, vamos ver o 3 antes, vamos repetir o 3 antes. Não tenha outros deuses além de mim. No versículo 4, não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A gente pode pensar, esse texto não é um texto direcionado a uma pessoa convertida. Esse texto é direcionado às pessoas que ainda... Obrigado, filhão. As pessoas que ainda não estão ou não fazem parte do reino de Deus. Obrigado, filho. Podemos até pensar que nós, cristãos evangélicos, não temos nada a ver com idolatria, não precisamos saber nada sobre idolatria, não sou idólatra. Aliás, eu fui criado no lar evangélico, que é a prova de idolatria. Aliás, eu nasci no berço evangélico e fui educado a abominar todas as formas de idolatria, todas as imagens de idolatria, desde a minha infância. Aliás, nem por 2 segundos eu olhei para uma imagem e nunca me prostrei diante dela. Então, o que eu, um cristão evangélico, preciso saber sobre idolatria? E é aquilo que eu falei, irmãos. Idolatria para nós é uma questão tão resolvida que é mal resolvida na verdade. A gente não tem nenhum problema em refutar qualquer religiosidade idólatra. A gente não tem problema de refutar. Esse é um pecado sempre dos outros, não nós.
Nós lidamos com problemas da mentira, nós temos problema com a maledicência, nós temos problema com o orgulho, alguns têm problema com a vaidade, né? Mas contra esse pecado de idolatria, que é um pecado tão evidente, nós não temos problemas com isso. Eu nunca cometi esse pecado. Mas, irmãos, por que a gente acha isso? Porque a idolatria é algo tão louco e tão incompreensível para nós que a gente não gasta muito tempo em ficar pensando nesse primeiro mandamento da palavra de Deus: não servir a outros deuses. Porque eu não sei se acontece com os irmãos, mas comigo acontece. Eu sempre fiquei perguntando por que os judeus, por que os hebreus, na libertação da escravidão no Egito, ao ver tantos milagres que Deus fez, queridos, Deus abriu o mar, Deus fez comida cair do céu, os sapatos que eles usavam não se desgastavam, a roupa não acabava, e mesmo assim eles ainda adoraram outros ídolos. Queria ler com vocês Êxodo 32, Tiaguinho, por favor, NVI. Êxodo 32, 4 e 5. Vocês conhecem esse texto? Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de bezerro. Versículo 5. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, era o povo que tiraram vocês do Egito. Versículo, continuando o versículo. Vendo isso, Arão edificou um altar diante e anunciou o quê? Preste atenção comigo, irmãos. Ele fez um besouro não. Não precisava tanto ouro assim para fazer um besouro, né? Eles precisaram de muito. Fizeram um bezerro de ouro, Natanael. E veja o que Arão falou. Não satisfeito em fazer um ídolo, ele ainda disse que amanhã haverá uma festa dedicada a quem? Ele confundiu a história toda, Mônica. Ele fez um bezerro de ouro, chamando aquele de seus deuses, ó Israel, e ainda disse que ia fazer uma festa para o... Aí acabou tudo, eu não entendi nada, Lucinha. Vocês já perceberam quantas vezes nós... É um tema difícil, irmãos, mas depois conversa com a Crazinha. É um tema difícil, idolatria. Mas preste atenção, Arão confundiu tanto a religião dele, que disse que aquele bezerro de ouro era o Senhor a quem eles festejariam no dia seguinte. Estão percebendo, atenção, nessa história, como é complicado a questão da idolatria, irmãos? Como é complicada a questão da idolatria? E vocês sabem, irmãos, que não podemos deixar de falar que todo ser humano é um adorador. O problema está em saber o que ele adora, quem ele busca o seu prazer. E nós estamos falando esses 3 dias tanto de coração, não é isso? E nós sabemos que o coração, a nossa irmã Rose colocou um tema bem interessante ontem. Ela disse que o nosso coração, ele pulsa onde? Aqui. É o coração, é a nossa mente, são os nossos pensamentos que direcionam as nossas vidas, o nosso comportamento, os nossos pensamentos. E sabe qual é o pecado essencial do coração do homem, irmãos? É a rebelião contra o único Deus, Kelly, que nós adoramos, que nós acabamos de cantar, que os anjos clamam: Santo, Santo, Santo. Queridos irmãos, se nós não cuidarmos dos nossos corações, nós acabamos servindo a outros deuses, mesmo com a roupagem de evangelho. Nós colocamos nos nossos corações outros altares, e vimos para a igreja e cantamos esses hinos maravilhosos, nos vestimos de cristãos, pensamos e falamos como cristãos, mas nos nossos corações existem outros altares que acabam tomando o lugar do único e verdadeiro Deus. Isso é tão difícil de falar, não é, irmãos? Que é difícil dar glória nesse negócio, nesse momento.
Aí eu queria ler com vocês um outro texto que eu acho fantástico, irmãos. É Ezequiel, Tiaguinho, por favor. Ezequiel, capítulo 14, do 1 ao 5. Eu vou ler rapidinho com vocês no quadro quando ele colocar. Ezequiel, capítulo 14, do 1 ao 5. Obrigado, Tiaguinho. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim, do Ezequiel, o profeta. Então a palavra do Senhor veio a mim, do Ezequiel, o profeta. Filho do homem, estes homens ergueram o quê, irmãos? Ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de... O problema da idolatria é que traz problemas para Deus? Traz problema para quem? Para mim. Devo deixar que me consultem? Continuando. Portanto, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Aí Deus também não vai perder a chance de falar, né? Vocês querem ídolos? Mas quem diz para vocês agora é o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua... Versículo 5. Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Queridos irmãos, Deus não estava preocupado com a estátua de Dagon. Aliás, quando a estátua de Dagon foi diante de Deus, da arca de Deus, ele caiu prostrado, desmembrado, porque o nosso Deus é o único Deus poderoso. Deus não estava preocupado com as estátuas, Deus estava preocupado com os ídolos que nós trouxemos e levantamos nos nossos corações. E ele ainda diz, eu quero reconquistar o seu coração tem que ser meu, só eu devo habitar nesse coração, porque eu sei o que é melhor para vocês e o fim que eu tenho para vocês, porque os meus pensamentos sobre vocês é o melhor, é o único pensamento melhor, é o de dar vida e vida eterna. Então, meus queridos, os ídolos não são só aqueles que andam pendurados ou que foram montados em pedra, em madeira, em gesso, não. Os ídolos são aqueles que nós trazemos aos nossos corações, que nós dedicamos tempo a eles e que, às vezes, em algum momento, ainda que seja momentâneo, atrapalham o nosso relacionamento com o único e verdadeiro Deus. Que ídolos nós estamos levantando nos nossos corações, irmãos? É muito importante que a gente nomeie esses ídolos para que a gente possa resistir a eles e tirar eles dos nossos corações. Pois bem, irmãos, alguém poderia me dizer assim, mas, Ricardo, o que tem a ver essa idolatria do Antigo Testamento comigo? Ricardo, pelo amor de Deus, acorda! Não tem nada a ver comigo aquela idolatria do povo ímpio, do povo também de Israel, que era chamado de meu povo. Não tem nada a ver comigo essa idolatria. Mas dá uma olhadinha então. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6, 7 e o 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 7. Depois o 14. Isso está escrito aonde, irmãos? Que é no Novo ou no Antigo Testamento? Novo Testamento. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Eles quem? Aí ele vai lá buscar, Mônica, como exemplo do povo de Israel. Versículo 7. Não sejam idólatras. Está falando com quem, irmãos? Com a igreja que são nossos, irmãos, são nossos irmãos que estão vivendo sob a graça. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Ele está fazendo menção do texto que nós lemos, de Êxodo 32, lá quando Arão fez o bezerro. Versículo 14 agora, Tiaguinho, por favor. Por isso, meus amados, lê para mim, por favor. Por isso, meus amados, fujam.
Então só é um assunto para o Antigo Testamento? Fujam da idolatria. Versículo 14, Tiaguinho, por favor, no mesmo capítulo. Só um pouquinho de paciência, irmãos, por favor. Ah, não, já li, né? Meu Deus, estou ficando velho mesmo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da... Agora vamos ler o nosso querido e amado apóstolo do amor, primeira carta de João, capítulo 5, se não me falha a memória, é o último versículo desse capítulo 5, versículo 21. Tem NVT aí, Tiaguinho? Vamos tirar onda, então. Vamos jogar NVT. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Na NVT diz, Tiaguinho, afastem-se, filhinhos. É como João, o apóstolo do amor, gosta de nos tratar, né? Filhinhos, queridinhos, amadinhos. Que bom, irmãos. Afastem-se dos ídolos. Ora, meus queridos irmãos, olhando para esse prisma, nós que nos denominamos adoradores de um único Deus, podemos cometer dois grandes erros. O primeiro, irmãos, é dizer que nós não somos idólatras, como já disse, quando algumas vezes eu elevo aos meus corações alguns altares, porque eu começo a venerar coisas, eu começo a venerar pessoas, desejos, sentimentos. Eu coloco altares que dividem, quando dividem, o amor que nós temos a um único Deus. Mas como assim, irmãos? Como nós dividimos isso? Perceberam que nós falamos sobre Arão? Ele fez o bezerro de ouro e disse que no dia seguinte fariam festa para o Senhor. Vejam a mistura. Como está o nosso coração? Sei que é um tema difícil, irmão, mas como estão os nossos corações? Será que nós estamos dividindo os nossos corações a quem deveria pertencer ao Senhor com outras coisas? Ah, mas Ricardo, eu tenho meu trabalho. Ah, irmãos, se eu tinha um ídolo, que agora eu fui curado disso, né, assim? Se eu tinha um ídolo, era o meu trabalho. A minha esposa sempre ficava dizendo que a única mulher que ela tinha ciúmes era a senhora Justiça, porque eu passava 12, 14 horas no trabalho. Eu saía cedo, só chegava tarde. Eu gostava, eu amava o meu trabalho. Hoje eu amo ainda, mas já não é tanta idolatria agora, né? Já faço só 8 horas por dia, já está bom. Mas às vezes a gente vai sendo capturado, enredado, e a gente vai perdendo a noção de que nós deveríamos estar mais gastando nosso tempo, porque quando a gente gasta o nosso tempo para o Senhor, a gente ganha. E quando a gente perde para o Senhor, a gente ganha. A gente precisa saber, irmãos, que nós não podemos confundir as relações, porque quando eu começo a lidar com Deus, como Deus só é aquele que vai me fazer feliz, irmãos, a felicidade não deve ser o nosso desejo final. A felicidade neste mundo não tem que ser o nosso desejo final. O nosso desejo final tem que ser Deus. Ah, mas Deus não traz alegria? Traz. Então nós vamos até aquele que dá alegria, não uma alegria por si só, devemos buscar o doador da alegria. Porque quando eu busco o doador da alegria, até nas circunstâncias ruins da vida, eu estarei com um querido Deus que é alegre e que me traz felicidade, porque a felicidade total, plena, cabal, só é encontrada em Deus. E quando nós praticamos a idolatria, palavra difícil, torna a dizer, cobra Creuzinho, depois conversa com ele. Quando nós praticamos a idolatria evangélica, nós lidamos com um Deus que é dono de supermercado. E nós vamos a Ele apenas com um carrinho de compras. E trazemos tudo o que tem nas prateleiras celestiais, colocamos no nosso carrinho. Vamos para casa com o nosso carrinho cheio. E não damos nenhuma gratidão àquele que é o dono daquele supermercado. Lidamos com um Deus que é o que dá, e não com um Deus que é amor, não com um Deus que é uma pessoa, não com um Deus que nós devemos ter relação com Ele no sentido de amá-lo.
Aí, quando nós praticamos, tema difícil, quando nós praticamos a idolatria evangélica, ao invés de Deus ser adorado, ele é utilizado. Que difícil isso, né, irmãos? Que difícil é isso. Quando a gente utiliza Deus para nos dar aquilo que nós precisamos. E veja, irmãos, quando nós queremos apenas o que é melhor para nós, para exaltação pessoal. Eu fico feliz porque aqui não acontece isso. Aqui entre nós acontece isso. Só lá na Coreia do Norte. Só lá, nas igrejas da Coreia do Norte. Continuando, irmãos. Para que a gente possa entender isso aqui, irmãos, que eu preciso entender que Deus não é apenas e somente o nosso passaporte para o céu, que Deus não é somente aquele que vai fazer com que eu e você escapemos do inferno. Deus não pode ser apenas usado como pagador de nossas contas, ou como aquele que tem a obrigação de me fazer feliz. Deus não pode ser visto dessa forma, porque quando eu vejo Deus dessa forma, Ele não é Deus, é apenas um ídolo. Só existe para me fazer feliz. E quando eu tenho um ídolo que tem que estar ali para fazer os meus desejos, eu não acato a sua vontade, eu não acato a sua vontade, nem a sua vontade disciplinar, eu não acato a sua vontade, eu não acato aquilo que Ele manda eu fazer. E nesse momento, irmãos, assim como o pastor Paulo falou hoje, ele trouxe à memória a Pedro, eu quero trazer à memória a Pedro também. Tiaguinho, por favor, Mateus 14, 24 a 29. Fiquem tranquilos que a gente não vai estender muito, tá, irmãos? Mateus 14, 24 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram como? Aterrorizados. E disseram, e gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Quantas vezes essas palavras não vêm ao nosso corações, né, irmãos? Quantas vezes a gente não está numa situação dessa? Senhor, disse Pedro, aí que eu começo a amar Pedro. Eu sei que no final dessa história, Pedro não vai ficar muito feliz. Mas até no início, irmãos, Pedro parece muito com a gente. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu... Mas não apenas isso. Sobre as águas. Versículo 29. Venha, ele, Jesus, respondeu. Então Pedro saiu do barco. Olha o que eu aprendo aqui, irmãos. Quando Deus é o meu Deus, a quem eu devo obedecer, e não um ídolo que eu trago ao meu coração, não somente aquele que me dá as coisas que eu preciso, eu aprendo com Pedro o seguinte, que ele diz para o Senhor o seguinte, Senhor, eu quero, se és tu Deus mesmo, se és tu Senhor, eu quero ir até ti, mas do mesmo jeito que o Senhor está fazendo aí. Cara folgado, né? Eu quero ir até a ti do mesmo jeito que o Senhor está aí, andando sobre as águas. Sabe qual foi a resposta de Jesus que vocês leram? Venha, venha. Naquele momento, irmãos, Pedro tinha que tomar uma decisão, foi muito falado isso ontem, né, Cleusa? Não é isso, pastor Paulo, pastor Alexandre, nossos queridos irmãos? Pedro tinha que tomar uma decisão. Naquele momento, nada que ele tinha ouvido falar, nada parecia ser verdade. A verdade não era o que ele sabia sobre ele, a verdade não é o que ele sabia sobre o barco onde ele estava, a verdade não é sobre a água que estava agitada, a verdade não era o fato de ele conhecer muita física, ou conhecer a física, e saber que o corpo dele é mais denso que as águas do mar e do lago, e a força do impulso não seria possível mantê-lo em pé. Olha que lindo isso, a aula de física, né?
A verdade não era o que ele sabia de física, que ele poderia afundar. A verdade era o que ele sabia, que Jesus Cristo disse para ele: venha. A verdade passou o que ele ouviu de Jesus, e não do que ele ouviu falar. Ora, meus irmãos, quando eu obedeço a Deus, quando eu amo a Deus, e quando Deus é o meu Deus único e soberano e verdadeiro em minha vida, as verdades não são a que eu escolho por aí, mas a verdade é aquilo que vem da sua boca, a verdade é aquilo que está na sua palavra, a verdade é aquilo que o meu Deus diz. Quando Deus ocupa o único lugar no meu coração, a verdade sempre será o que Jesus disse. E se Jesus disse, vocês não fizeram, era para ficar bonito na gravação, vamos de novo. E quando Jesus disse, e quando Jesus disse, venha, Pedro disse, Senhor, é a tua palavra, és tu que está dizendo. Então tudo que eu achei que soubesse sobre água, tudo que eu achei que soubesse sobre mim, vai-se embora, cai por terra, porque a tua palavra é a verdade. E no versículo 29 ele diz a palavra que ele colocou o pé sobre as águas e andou sobre as águas. Só 2 pessoas fizeram isso, Jesus e Pedro. Ah, mas Ricardo, ele afundou. Aí já é outra história, já é outro tema para pregação, uma segunda pregação. Esse Deus, irmãos, quando eu tenho fé no único e verdadeiro Deus, nada do que eu sei é importante, mas é importante tudo o que ele fala, tudo o que ele disse, tudo o que ele diz. Quando Deus ocupa o meu coração, as verdades sempre serão aquilo que ele me ensina, aquilo que ele me diz. Então, meus queridos irmãos, que nós estejamos preparados para enfrentar todas as agruras da vida, porque a vida é repleta de agruras, a vida é repleta de circunstâncias, de dificuldades. Pastor Alexandre estava falando isso na aula de hoje. Como a gente vai evitar que nossos filhos sofram ou não sofram? Não tem como. A vida faz parte da vida, a frustração, a decepção, o desapontamento, a tristeza e a alegria fazem parte de todos nós, de todas as vidas de todos nós indivíduos. Mas, queridos, quando nós fazemos a opção por servir a Deus, mesmo essas situações adversas, serão encaradas de outra forma, serão vistas de outra forma, serão usadas filtros diferentes para a gente ver essa vida. Nós usaremos os filtros da palavra de Deus. Para finalizar, irmãos, para a hora que já está bem rapidinha, vocês se lembram daqueles 12 espiões que foram ver a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel? Lembram-se desses 12? Todos os 12 viram as mesmas coisas. Viram gigante, viram muita comida, terra que mana leite e mel, cacho de uva levado por 3 homens fortes, eu, o Wallace, o terceiro, terrinha, né? Terrinha. Eles viram as mesmas coisas. Os 12 homens viram as mesmas coisas. Só que 10 deles não estavam com o filtro da fé em Deus. Apenas 2. Para 10, era impossível vencer aqueles gigantes. Era impossível vencer os gigantes. Aí colocou ídolos no coração deles. Os gigantes não vão deixar a gente ocupar a terra. E apenas 2 usaram o filtro da fé. São gigantes, mas não tem o tamanho do nosso Deus. São gigantes, mas nosso Deus é maior. São gigantes, mas quem me prometeu aquela bênção é o único e verdadeiro Deus. Podem ser gigantes, mas o meu Deus é maior.
Queridos irmãos, que nós adoremos a Deus como o Senhor de nossas vidas, porque é bom adorar e obedecer a um Deus que nos ama. Vocês sabem que eu gosto muito de falar de alegria, de celebração, mas, irmãos, não existe celebração sem sacrifício. A gente precisa amar a Deus, falar de relacionamento, mas também precisamos falar de arrependimento. Precisamos ver quais são os ídolos que estão nos nossos corações, nomeá-los e pedir perdão a Deus. Senhor, eu me arrependo de ter levantado esses altares a esses ídolos, aos meus desejos, às pessoas, aos meus sentimentos, à exaltação pessoal. Senhor, que na minha vida seja exaltado o seu nome para todo sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos.